Então, a ferramenta automática, quando você usa para Instagram, você usa para você. Ele faz um rastreio das pessoas, daquele público que você selecionou, de acordo com outras pessoas que você segue. Ele pode dar uma resposta automática para esse público, e aí ele vai seguindo algumas pessoas para automaticamente essas pessoas seguirem de volta. E aí, o que aconteceu? Na época, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso para eu poder aumentar o meu número de seguidores do Saudavelmente Magra rápido. Aí eu fui conversar com o Kelvin, porque assim, aqui no Brasil eu acho que a nível de expertise em Instagram, ele é o cara. E aí eu conversei com ele, eu falei assim, ai, Kelvin, eu já tava fazendo o curso do Instalucros, eu comecei, tipo, fazer o curso em dezembro, mas aconteceu tudo aquilo com a minha mãe, eu tive que parar o curso, eu não tive condições, aí eu fui voltar a fazer agora. E aí, só assim, 3 aulas que eu assisti dele, fez, assim, aumentar muito o número de seguidores orgânicos. Aí eu fui conversar com ele sobre essas ferramentas, o que ele me falou? Ele falou, Rô, tem o pró e o contra. O pró é que, assim, a partir do momento que você tem 10 mil seguidores, você consegue colocar aquele link de saiba mais, que rola a barrinha para cima, aí você consegue colocar um clique lá. Algumas pessoas vão entrar e vai falar, poxa, nossa, essa pessoa aqui tem bastante seguidor. Ok. Só que se é uma pessoa um pouquinho mais entendida da coisa, um pouquinho mais cri-cri, o que acontece? É diferente você ter seguidor e você ter engajamento. São duas coisas bem diferentes. E outra coisa, além disso, essas ferramentas ainda têm negócio para você escolher quantas curtidas você quer ter. Entendeu? Tem essas ferramentas. Se você usa isso apenas para gerar uma autoridade, para aumentar teu número de pessoas seguindo e para aumentar o número de curtidas, ok. Mas falando de vendas, que é o que a gente está falando aqui de marketing digital, você não vai ter um parâmetro de seguidores orgânicos fazendo aquilo. É diferente quando você paga para impulsionar uma publicação. Aí sim, aí é legal, você paga para impulsionar uma publicação, porque daí você vai estar divulgando o teu trabalho e as pessoas que vão estar vendo aquele post que você impulsionou, aquela campanha, vão entrar na sua rede. Agora, quando você usa uma ferramenta automática dessas, você perde o parâmetro do que realmente é orgânico, entendeu? E então, assim, dentro desses dois pontos de vista que ele me mostrou, e como eu até hoje não tinha pagado nenhuma ferramenta no meu outro Instagram, que é o que eu tenho 5 mil seguidores, eu achei melhor não usar essas ferramentas, porque eu queria ter um parâmetro melhor, entendeu? Em relação a isso. Aí, de ferramentas de automatização, o que eu acho legal? Existe uma ferramenta que chama ManyChat. Eu vou escrever aqui para vocês. ManyChat. Peraí, que eu não tá digitando. ManyChat. Essa ferramenta que chama ManyChat é uma ferramenta de automatização bem legal. Porque ela faz o quê? Ela consegue fazer com que você faça meio que uma conexão das suas redes sociais, o Facebook, o Instagram, e ela faz um gerenciamento para você disso. Então, por exemplo, você vai fazer uma postagem. Você não precisa fazer uma postagem diferente para cada coisa, entendeu? Você pode usar a mesma postagem e aí você ainda tem. A Mônica falou que conhece o ManyChat. Então, aí você consegue um monte de parâmetros legais. Por quê? O que eu fui aprendendo nesse meio tempo? Gente, aquela questão que o Wagner fala de testa, 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 para que a gente tem que testar? É para a gente poder ter métrica. O que é métrica? É você ter número. Tipo assim, funciona eu fazer uma postagem que eu escrevo com a letra verde, ou não sei o que lá, amarelo, não sei o que lá, não sei o que lá. Funciona. E aí você vai fazendo métricas. Por quê? Naquele negócio que eu falei lá de masterização, para você poder chegar a um nível de masterização, as métricas são a coisa mais importante, porque daí você vai saber se uma campanha sua vai funcionar ou não. E às vezes é aquilo, a Caprice até falou para mim, daquele negócio que eu falei, eu tenho um produto que eu acho que vai ser o meu top que eu ainda não lancei. E aí, aquilo que ela me falou caiu muito, porque eu não lancei ainda porque eu fico esperando eu ter uma autoridade consolidada do jeito que eu quero. Não que eu sei que eu tenho uma autoridade porque pelo fato de eu ser médica e porque eu palestro em muitos lugares, eu palestro em congressos, essas coisas, então as pessoas me conhecem. E o meu público, por exemplo, tem muita gente que tá vindo para esse lado do coaching, do que eu tô fazendo agora, desse produto, porque me conhece pelo fato de eu ser médica e por essa autoridade minha, que seria a nata da minha profissão, né? E aí,
peraí, deixa eu ver que só não, se não podemos medir, não podemos gerenciar. É isso mesmo, Leila. Se a gente não mede, a gente não gerencia. E aí, quando você consegue ter essa métrica, aí você sabe se uma campanha vai funcionar ou não. Porque daí, às vezes, eu tô querendo investir tudo numa coisa, e aí, a hora que eu vou lá, faço isso, não é aquilo que o público tá querendo. Né? Eu acho que é muito aquela questão que a Mônica falou, eu me identifico com as ideias do Jorge, mas o meu público não. É porque, Mônica, você tá atirando pro lugar errado, entendeu? Não tá, então a gente tem que, isso aqui, que essa primeira parte da aula que eu vou falar, que eu vou dividir com vocês, vai te ajudar muito nisso. A Erika perguntou, é você quem faz tudo isso ou tem alguém que faz para você? Muita coisa sou eu, Érica, muita coisa. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema com o meu dominante e o meu perfeccionista, nato. E aí, assim, eu uso muito aquela ferramenta, aquele site, como é que chama mesmo agora que esqueci? Que tem freelancer, gente, me ajuda a lembrar. Workana. Eu uso muito o Workana, tá? Então, o que eu faço? Eu boto um valor lá de orçamento, tipo, eu quero gastar R$100 para fazer post. Aí eu vou lá, coloco a minha oferta lá, mando a pessoa fazer, sei lá, 5 posts e vejo. Até hoje, sinceramente, Eric, eu não achei ninguém que eu me adaptasse. Eu vou escrever aqui. Eu não me adaptei a ninguém ainda. Então, eu não tenho uma equipe formada que me ajuda. A maioria das coisas sou eu que faço mesmo. Até a edição dos meus vídeos. É bem caseirinha, mas sou eu que faço, entendeu? Por causa dessa questão de eu estar procurando alguma coisa que se identifique. Hoje eu tenho uma reunião, depois que a gente acabar aqui, com uma outra pessoa que é dessa parte, e depois, dando certo essa reunião, eu posso passar o contato para vocês, que é um cara que eu conheço eu conheci ele nesses eventos que eu falei, eu fiz o curso de imersão com a esposa dele, e aí ele mexe com essa parte toda de operacionalização que a gente está falando, dessas métricas que eu estou falando, para a gente poder fazer tipo um lançamento que tenha rentabilidade, né? E aí eu tenho uma reunião com ele, depois eu posso dividir com vocês, dependendo de como for a minha experiência, tá? Não vou sair dividindo antes não. Eu tenho uma outra amiga minha que ela é da Irlanda, que ela tá lançando um produto com ele também, que inclusive fui eu que indiquei, ela já tá bem mais adiantada que eu. O lançamento dela é agora em abril, e aí depois eu conto para vocês. Então, assim, não dá para fazer tudo sozinho, e acostumem-se com a ideia e comecem a procurar equipe, porque não dá para fazer tudo sozinho, tá? E aí, agora vamos falar especificamente desse modelo de negócio que eu comentei lá, tá? Primeira coisa, quando a gente fala em modelo de negócio, a gente tem o business plan, que é o que é o planejamento do seu negócio, e tem algumas ferramentas online mesmo que você pode usar. Alguém já ouviu falar de Trello? Do Trello, de um aplicativo? A Lu já ouviu falar, a Leila também. Então, deixa eu ver só o que a Erika tá falando. Não tenho como fazer tudo, o problema é que é tudo muito... Então, Erika, é caro, mas lá no Workana, você coloca o valor que você quer. Então, só vai se candidatar a pessoa para fazer o que você quer se ela cobrir, se estiver dentro do orçamento, entendeu? Se você colocar lá, eu quero alguém para fazer isso por R$50, eu te garanto que você vai arrumar alguém que você vai fazer isso por R$50. Lógico que talvez não seja da qualidade que você queira, mas já é um passo, é o que eu tenho feito, eu tenho testado. Aí o que eu faço? Eu pego o material que a pessoa fez para mim, ou a operação que ela fez para mim, e aí eu vou melhorando dentro do meu gosto, entendeu? Então é isso, Érica. Não se preocupa em questão de muito investimento, porque, por exemplo, eu só investi em curso. Em curso eu investi muito, mas nessa outra parte eu faço investimentos bem pequenos em impulsionamento de tráfego, viu? Eu tenho feito devagar porque eu ainda não me sinto segura para isso. Tenho feito testes. A Lu falou que a psicóloga dela usa o Trello. Então, tem algumas ferramentas que a gente consegue estabelecer modelos de negócio. Essa que foi usada lá no curso chama Canva. Não é o mesmo, não é o Canvas que a gente faz post, tá, gente? Chama Canva. E aí, se você digitar na internet modelo de negócio Canva, você vai achar esse modelo que eu tô falando, tá? Eu vou digitar aqui para vocês saberem. Modelo de negócio. Roberta, oi, gente, tudo bem? Oi, Geisa. Estão me ouvindo? Só dá um feedback. Eu tô ouvindo você, mas eu tô saindo aqui, só tô ouvindo, por isso que a câmera tá desligada. Bom dia para todo mundo. Você falou assim, eu investi muito em curso e menos nessa parte.
Eu acho isso incrível, mas eu queria dar uma contribuição, principalmente para quem está começando. Meu primeiro investimento, fora o PSEC, foi no marketing. E foi uma decisão muito acertada. Eu digo que eu vejo como um divisor de águas. Antes Porque de o você. primeiro e-book que eu. Tá me ouvindo, amor? Tá me cortando, tá falhando ali. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Melhorou. Melhorou? Acho que cortou. Congelou a câmera dela para vocês também? Eu acho que ela não ouviu a primeira parte que eu tava falando. Não invista em curso. Melhorou? Mais ou menos. Agora você voltou, você tinha sumido. Voltei? A ligação tá tremida. Eu falei que antes de você entrar, eu acho que você não viu que eu tava contando justamente. Não façam o que eu fiz, não invistam tanto em curso. A questão é essa. Quando eu vi a minha turma 3.0, você também é da 3, né? Eu sou da 5. Da 5? Quando eu vi a 3.0, eu lembro muito bem disso. A minha primeira decisão foi fazer realmente o marketing. Eu peguei logo na mão da Marina, porque depois daquele primeiro e-book que o PSEC pedia, aquilo foi um trauma na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, se precisar fazer isso para virar coach, eu vou morrer de fome. E aí eu vi muita gente fazer o caminho, né, que você relatou. Eu vi muita gente fazendo N cursos, querendo ter certeza e segurança de que seria um excelente coach, com medo de entrar em ação, porque achava que não estava preparado. E na época eu investi no marketing e investi só no PSEC. Eu só tinha a primeira formação do PSEC. E fui, e deu muito certo. E assim, eu falo que eu ganhei talvez 1 ano, 6 meses, sei lá, à frente de muita gente. Então a Roberta comentou e eu queria validar o que ela falou. Eu sei que às vezes a gente retirar um orçamento, talvez a gente não tenha, para investir, é um pouco complicado no início. Mas eu sempre fazia aquela matemática, se eu fechar um cliente, vai pagar o meu marketing digital. E o marketing digital é algo que tem que ser profissional, né? No sentido de que, às vezes, a gente fica ali quebrando a cabeça. Geisa cortou de novo. Vamos ver se ela volta. Escrever, ver se ela tá vendo o chat, não sei. Acho que ela saiu, deve entrar de novo. Mas enfim, nessa história de curso é o seguinte. Eu fiz um monte de curso de marketing para entender isso. Eu acho que foi válido, mas não é o que me fez rentabilizar até agora. Então, assim, vale mais a pena você investir em contratar alguém para ir fazendo essas coisas. E eu acho que a Workana é um lugar bom para fazer isso, para a questão de orçamento que a gente está falando. E aí, o resto a gente vai adequando, porque conteúdo a gente tem, né? Eu não sei se vocês acham que a gente espera ver se ela vai entrar de novo ou eu já começo falando? Pode começar? Então tá, porque senão vai ficar muito longo, né? Bom, então, aí dentro do modelo desse Canva, que é o site que esse que eu falei para vocês, você digita lá no Google Canva, modelo de negócio, vai vir uma tabelinha. É uma tabelinha que ela é como se... Eu não tenho ela em Power impressa para mostrar para vocês, mas ela é uma tabelinha como se fosse um Excel, e cada bloquinho que a gente tem, ela tem uma coisa que você precisa fazer para o seu projeto poder existir. Aí eu vou explicar o que seriam esses quadradinhos, porque eu tenho tudo no meu caderno, que eu, em vez de eu fazer no quadradinho, numa folha, eles pegam uma folha, deixa eu só fazer aqui para vocês terem uma ideia de como é que é. Vocês vão olhar lá na internet, desculpa o desenho, mas vocês vão entender o que eu tô falando. É uma folha, vê se dá para ver aqui. É um Canva que tem vários quadradinhos. E aí lá, cada quadradinho desse aqui, a gente vai escrever uma coisa. Se você entrar na internet aí, você vai achar no Google pronto isso aqui. E aí, como é que funciona? Para que serve essa folha de Canva? O que a gente fez lá na Neoware? A gente pegou uma sulfite bem grandona, e dividiu esses quadradinhos na sulfite. E aí, o que a gente usava? A gente usava os post-its. Por quê? Às vezes você escreve uma coisa num quadradinho ali, por exemplo, você vai escrever sobre quem você ajuda, né? Que a gente vai definir a persona, que é o caso do que a Mônica precisa fazer. A Lu falou que tá com ruído. Tá com ruído para alguém mais aí? Aqui para mim tá normal. Deixa eu ver.
Tá melhor? Tá melhor? Tá? E então, assim, a gente pega uma folha sulfite, tem que pegar uma folha sulfite para a gente poder ter noção de tamanho mesmo, de expansão. E aí você divide essa folha sulfite em vários quadradinhos. E aí eu vou falar para você. Isso, a Mônica tem um modelo aí, ó. Perfeito, Mônica. Ela tá mostrando aí pra gente. Depois, qualquer coisa, se você tiver isso, um arquivo desse, posta pra gente, Mônica. Só que aí, o que eu não sei se eu tenho arquivo não, que esse aqui já está preenchido, mas eu acho que eu posso ver aqui o que eu consigo aqui para vocês. Então, aí, só que o que é legal? Em vez de fazer numa folhinha A4, fazendo uma sulfite. E aí, o que você vai fazendo? Você vai escrevendo as coisas em post-its, que são aqueles papeizinhos de colar. Porque muitas vezes... Aqui, né? Isso. Porque eu vou passar para vocês tudo que o que precisa ter em cada quadradinho desses. Muitas vezes você vai colocar uma coisa no seu quadradinho, que aí a hora que vier o próximo item, você vai falar, puxa, tá lá naquele primeiro quadradinho que eu preenchi. Aí você só tira o post-it e muda de lugar. Em vez de você ir lá rabiscar, riscar. Então, o post-it ele dá essa facilidade de você criar várias ideias, inclusive de público. Aí é assim que a gente vai fazer. Aí eu vou falar para vocês o que tem que ter em cada quadradinho desses, tá bom? Aí vocês vão anotando aí. A primeira coisa que a gente tem que ver é a nossa persona, que é o que é a persona. A persona é a mesma coisa que avatar, tá? Que, na verdade, é o nosso público-alvo. Isso aí tem lá no PSEC, como é que você desenvolve aí sua persona, né? Que é o quê? Eu vou trabalhar com mulheres de tal faixa etária, a renda delas é tal, o que elas fazem, tudo isso é a sua persona. Aí, quando você já tem isso formado, por exemplo, eu formei 4 personas. Eu formei uma persona que era a mulher solteira, eu formei uma persona que era a mulher casada, eu formei uma persona que eram as mulheres que estão passando por processo de menopausa, que eu acho que é um público grande também relacionado ao emagrecimento, e a outra persona era masculina. Então, são 4 tipos de público diferentes, que cada um eu vou ter que ter um produto para oferecer. Entendeu? Não dá pra... Tem como colocar a foto pra gente ver um exemplo? Foto do quê, gente? Desculpa. Do quê, Mônica? É que o meu, ele tá no caderno, não tá nesse formato que eu falei pra vocês. Por isso que eu não mostrei. Mas eu vou achar depois aqui no Google e eu mando pra vocês verem o formato. E aí, se eu tenho 4 pessoas diferentes, não adianta nada eu fazer um produto e querer oferecer pra todo mundo, porque não vai funcionar. Aí, quando você tem que, primeiro de tudo, você descobre quem são os seus públicos-alvo. Aí, depois que você já pegou e já sabe com quem que você quer trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer é desenvolver essa persona. Vamos pegar aí mulheres de 25 a 35 anos, solteiras que querem emagrecer, têm uma renda média aí de 2 a 3 mil reais, moram em cidades grandes e precisam de uma vida... tem uma vida muito corrida porque trabalha e quer aproveitar a vida e não tem tempo de ficar cozinhando e gosta de acompanhar Pugliese e tem um sonho de ter uma vida daquelas. Faz de conta que essa é a nossa persona. Eu vou usar esse exemplo porque fica mais fácil de vocês entenderem. Aí, o primeiro item que tem que ter lá no quadradinho de vocês, dessa folha que vocês vão fazer aí do painel, né, da sulfite ou do... Como é que é o nome daquela folha grande mesmo, gente? Esqueci. Aquilo que a gente fazia na escola, cartolina, lembrei. Pega uma cartolina, tá, gente? Era isso que eu queria falar. É uma cartolina. Pega uma cartolina e divide a cartolina em vários quadradinhos. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9 quadrados. Aí eu vou falar pra vocês, então, o que tem que ter em cada um desses quadradinhos, tá? Então, aí você definiu o seu público. Vamos usar esse exemplo que eu dei. Aí, a primeira coisa que você tem que ter nesse modelo, o que é? A pergunta para você escrever nesse primeiro quadradinho é: quem ajuda você? Quem ajuda você? O que quer dizer isso? Quais são as principais parcerias que poderiam te apoiar? Tipo, seja com conselhos, por exemplo, as mentoras, o Coliseu, isso é um tipo de parceria, porque vai melhor. Isso que a gente está fazendo aqui é uma parceria. Seja com oportunidades que podem divulgar o seu trabalho, ou sejam pessoas que podem, por exemplo, algumas marcas que podem ceder alguma coisa para você sortear nas suas lives. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer ali quem ajuda você. Então, você vai fazer uma lista de tudo que te ajuda em todos os aspectos, tanto nos aspectos materiais, quanto nos aspectos de evolução de conhecimento mesmo, tá? Aí vocês fazem essa lista toda de quem ajuda vocês. Esse é o primeiro passo.
Porque sozinho a gente nunca cresce, né? A gente tem que tá todo mundo junto. Aí, depois que você fez toda essa lista de quem ajuda você, o segundo quadradinho que você vai usar é um quadradinho que você vai falar quem é você. Isso é importante, anota aí, gente. Quem é você e o que você possui. O que é isso? Aí nesse quadradinho, vocês vão falar quais são os principais recursos pessoais de quem você é. O quê? O que é isso? Ah, quais são os meus interesses? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas competências? Como é a minha personalidade? Qual é o meu nível de conhecimento, de experiência? Eu vou fazer o meu para vocês entenderem, para dar um exemplo só. Deixa eu pegar aqui o meu. Aqui. É como se fosse uma biografia de vocês, tá? Nesse lugar. Então, a minha biografia. Eu sou Roberta, eu sou médica e coach. Me interesso por uma saúde integral. Nessa saúde integral, é muito importante para mim a gente trabalhar corpo, mente e alma. Eu acredito que a espiritualidade tem que estar presente para você ter uma saúde completa. Eu tenho formação em 4 especializações. Eu sou nutróloga, eu sou médica integrativa, eu sou cirurgiã geral, eu sou formada em neuromodulação na Itália, eu fiz curso com Tony Robbins nos Estados Unidos, eu fiz blá, 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 blá. Aí eu coloco toda a minha formação, aí quais são as minhas habilidades? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho facilidade de me comunicar, eu gosto muito de dar palestra, faço uma lista do que eu tenho de habilidade. Eu entendo inglês, se precisar, eu posso fazer uma palestra em inglês também. E aí você coloca ali quem é você e o que você possui. E dentro disso, você também tem que colocar as habilidades voltadas para essa questão de conhecimento de informática, de marketing, tudo que você sabe, entendeu? Eu tenho facilidade para fazer post, eu tenho facilidade para escrever post, mas eu não tenho facilidade para fazer a arte, por exemplo. Então, você tem que colocar aí nesse quem é você e o que você possui, todas as coisas que são qualidades suas, habilidades, experiências e competências, tá? Seja essa competência uma competência que te leva para frente ou uma competência que ainda tá te deixando estacionado. Érica, você poderia tirar uma foto do seu e nos enviar? Posso, Érica, eu mando para vocês depois, sim. Eu mando. É porque, assim, não tá uma bagunça meu caderno. Mas eu mando para você, pode deixar. Então, nesse quadradinho, vocês têm que fazer a biografia de vocês. Até aí, tudo bem, meninas? Então, tá. Aí, a próxima coisa que a gente tem que fazer você vai colocar o que você faz. É essa pergunta, tá? Do terceiro quadradinho. O que você faz? Nesse o que você faz, é o que você... assim, você vai pensar nas tarefas críticas que você realiza regularmente hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha rotina. Bom, o que eu faço hoje? Eu trabalho 100 horas por semana no hospital, dando plantão. Eu atendo consultório mais tantas horas. Eu me dedico a fazer posts, a fazer conteúdo, a fazer live tanto tempo por semana. O que eu mais faço? Eu preciso fazer a contabilidade da minha clínica, eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer a feira, eu preciso levar meu filho na escola. Você vai fazer a lista de tudo que você faz. Daí, nessa lista, você vai colocar tanto as tarefas críticas, que são essas coisas que você... Por exemplo, eu não tenho empregada. Aí eu chego em casa, eu preciso lavar roupa, por exemplo. Eu tenho uma faxineira, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar minha casa. E aí o que acontece? Por que a gente tem que fazer essa lista com tarefas críticas e coisas que não são críticas? Porque a partir desse quadradinho, eu vou entender o que eu posso delegar para outras pessoas. Para eu poder ter mais tempo livre para o marketing, para eu ter mais tempo livre para desenvolver o que eu estou fazendo. E aí quando você faz esse quadradinho do que você faz, você consegue esclarecer muita coisa. Tá? Aí, vou pegar aqui. O que você faz, quem você... E aí agora a gente vai para o seguinte, a gente fez lá o perfil de quem ajuda você. Agora a gente vai fazer o perfil de quem você ajuda. Quem você ajuda? Quem são os seus clientes? Quem que você precisa se reportar, por exemplo. Aí você vai colocar, eu ajudo aquele avatar que a gente falou, as mulheres de 25 a 40 anos, solteiras, que buscam qualidade de vida, buscam isso, buscam aquilo. É isso que é quem você ajuda dentro do seu projeto, mas só um pouquinho que tá passando um helicóptero aqui. Então você coloca lá no perfil de quem você ajuda, o seu público. Mas outra coisa que você tem que colocar aí, por exemplo, eu tenho outro emprego além do que a gente faz. Eu sou médica. Eu trabalho no hospital. Então, eu me reporto à minha chefe.
Então, eu não deixo de estar ajudando a minha chefe. Então, no quem você ajuda, envolve todo o seu meio, não só a questão do marketing. Eu ajudo o trabalho social da igreja. Eu ajudo meu chefe porque a minha função é entregar tantos relatórios por semana. Então, você tem que fazer todo um apanhado de quem você ajuda, não só do seu público do coaching, mas também do público relacionado às outras coisas. Tá? Tá ficando claro, gente? Tá dando para entender? Parece que tá meio solto, mas é porque o segredo é você fazer tudo isso separadinho, igual eu tô falando para vocês, e aí depois a gente consegue traçar várias coisas. Lógico que eu não vou conseguir passar tudo para vocês em 1h30 aqui, mas qualquer coisa a gente marca outro dia pra gente continuar o papo, tá? Se vocês quiserem, porque é bastante coisa, né? Então você coloca aí quem você ajuda. Não lembra de colocar isso, não só o seu cliente, mas relacionado a, por exemplo, a sua família. Se você tem que levar a sua avó todo dia para fazer fisioterapia, você está ajudando a sua avó. Então, isso tem que entrar aí também, tá? Porque, na verdade, a gente está fazendo um modelo pessoal de negócios. Para fazer um modelo de negócio, você precisa ver o que você tem lá na sua vida, que tá te consumindo, que pode ser delegado, e coisas que não estão. Aí, depois que você fez esse perfil de quem você ajuda, aí a gente vai fazer um outro perfil. Como é que você interage com essas pessoas que você ajuda? Qual que é a sua interação? Voltando para os seus clientes. Qual que é o... Que bom, Lu, que você tá gostando. Obrigada. Qual que é o perfil de quem... Como é que vocês interagem? Então, a gente tem lá aquela nossa persona que a gente fez no começo lá, as mulheres de 25 anos, solteiras, tal. Como é que a gente fala com esse tipo de mulher? A gente liga pelo telefone? Alguém ainda usa telefone? Acho que não, né? O que a gente faz? A Leila falou que usa. Mas, lembra que o seu público é mulheres de 25 a 35, 40 anos. Essas mulheres não ficam atendendo o telefone. Se você manda um WhatsApp, elas respondem rapidinho, não respondem? Então, assim, a gente tem que saber como que a gente vai interagir com essa persona. É o quê? É Instagram, é e-mail, é Facebook, é WhatsApp. Então, a gente faz uma lista de todas as formas que a gente pode interagir com essas pessoas, tá? Esse é o outro quadradinho aí que a gente vai colocar. No meu eu coloquei Instagram, Facebook, e-mail, site, tá? E divulgações de parceria, tipo, alguém que fala de mim, né? Alguma coisa assim. Então, entra no como você interage com esse seu público. Tudo bem até aí? Abre o microfone, Leila. Deixa eu abrir para você. Eu vou abrir para você. Peraí. Aí, foi. Fala. Eu estava indo lá na foto. Eu estou com uma dúvida. Eu abri aqui no celular o modelo. Não dá para ver. Então, aqui tem parcerias-chaves, atividades-chaves, recursos-chaves, propostas de valor, relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais, e aí tem estrutura de custos e fontes de receitas. Aí, esse que você está passando, do quadradinho e tal, aonde eu vou encaixar? Em qual quadradinho que a gente está? Então, na verdade... Eu vou criando do meu jeito? Isso. Então tá bom. Isso. Eu tô falando para vocês, é que assim, esse Canva, ele é muito livre, tá? Então, eu tô passando para vocês o Canva que criaram pra gente lá no curso. Então, você pode achar vários modelos de Canva na internet, tipo esse que você achou, e você pode usar o que for adequado para você, entendeu? Aí, eu tô passando para vocês o modelo que fizeram comigo, que é esse modelo que envolve tanto... Vocês viram aí que a primeira coisa que a gente tá fazendo é desenhando como é que a gente vai conseguir ter um modelo de negócio para vocês, tanto que tem muita coisa pessoal aí envolvida, né? Então, por isso que eu falei, anota qual que é a pergunta de cada quadradinho, que aí é isso que a gente tá fazendo. É como se esse aí que você achou é um outro modelo, mas ele é bem livre. Essa ferramenta ela pode ser usada para muitas coisas, igual o Trello. O Trello também é bem legal, porque dá para você ter um aplicativo no celular, viu, gente? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Tirou dúvida, Leila? Nada? Imagina. Então tá, então vamos continuar. Então a gente tá na parte de como você interage. Então a gente já sabe como a gente vai interagir com o nosso cliente. Outro meio de interação que tem também, mas que eu não uso, a galera faz muito aquele negócio de carta registrada, sabe? Tipo, que as lojas mandam na casa da gente. Isso também é uma forma de interação. Eu não sei, às vezes para alguém faz sentido, né? Tô falando as que vieram lá, que pro público que a gente tá falando aqui, acho que não tem nada a ver, né? Aí, depois que a gente foi... O próximo item que a gente tem é como seus clientes chegam até você e como você faz a entrega. Isso é o quê? Como que os seus clientes em potencial vão descobrir que você pode ajudá-los?
Ah, eles vão descobrir porque eu vou fazer um impulsionamento no Facebook e no Instagram. Ah, eles vão descobrir porque eu tenho um case que bomba, que vai divulgar o meu trabalho. Eles vão descobrir porque eu vou fazer uma parceria com um salão de beleza e vou lá dar uma palestra para contar o que eu faço. Eu vou fazer uma parceria com a academia para eles descobrirem. Aí entra aquele primeiro item que a gente falou do quem ajuda você. Por isso que é importante. Daí as coisas vão começando a se linkar. Então, como que os clientes vão chegar até você? Você vai colocar aí toda essa lista do que você pode fazer, seja através das redes sociais, das mídias, quanto da questão dessas parcerias que a gente falou. A Mônica tá com cara de dúvida. Fala aí, Mônica. Ela tá com cara de desespero. Abre o microfone aí, Mônica. O que foi essa cara? Até agora tá vindo tudo bem. Não vamos desgarrar agora. Deixa eu abrir seu microfone. Fala. Então, não é bem uma dúvida. Quando você falou aí do público, como você mencionou no início que eu tô perdida, eu falo, mas o meu público não se conecta com o que eu falo, né? Você falou isso ontem, né? Ontem não. E tanto que nas minhas lives ninguém aparece. E teve uma pessoa que apareceu ontem, que nem está na minha página, não sei como é que ela assistiu a live, não sei como ela foi parar lá. Mas teve uma conexão, inclusive ela hoje me chamou no WhatsApp com essa menina. Mas como é que eu começo a colocar em prática como que eu começo a achar esse público? A minha dúvida é essa. Mônica, baseado em quê? Baseado em quê? Que evidência você tem que seu público não se conecta com a sua fala? Por exemplo, tem pessoas lá na minha página que estão na minha lista de transmissão, são poucas. Eu me conecto, eu não sou tipo boazinha, não, sabe? Eu não sou muito fofa, não é meu jeito. Eu não sei ficar de amorzinho, de coraçãozinho. Então, às vezes, eu mando algumas mensagens e elas se ofendem. Por exemplo, até uma pergunta que eu fiz à menina que ela estava me dizendo que ela estava passando mal de tanto que ela comeu 2 potes de sorvete, depois bebeu 1 litro de refrigerante, pra você ter uma noção. Aí ela me pediu ajuda, aí eu fiz perguntas de coach com ela, falei, como você já imaginou como você vai ficar daqui a 1 ano, 5 anos com esse tipo de comportamento? Se você continuar agindo assim, o seu peso, a sua saúde... Nossa, ela ficou super ofendida. O meu público se ofende com tudo, Geisa. Com qualquer mensagem que eu seja direta, querendo chamar a responsabilidade para eles, sabe? Eles não aceitam a responsabilidade de que eles estão assim. E eu vou te falar, a maioria, tá? A minoria são vítimas, se vitimizam o tempo todo. Botam a culpa em alguém. E se eu coloco qualquer post, qualquer pergunta para chamar a atenção para eles, que eles precisam estou lendo o livro do Paulo Vieira, né? Então já mandei algumas mensagens, eles ficam ofendidos. E na live, eu sempre, por exemplo, programada, né? Então eu vou avisando, vai ter live hoje, aí convido o pessoal, vai ter live, ninguém aparece. Não, mas isso não é evidência. Quando eu perguntei baseado em quê, é porque eu queria que você respondesse isso, que ninguém aparecia. E aí você tem vários colegas que ninguém aparece. Eu mesmo, quando eu gravei minhas primeiras lives, só tinha uma pessoa me olhando. Isso é início. Isso não é evidência. Agora, esse fato da sua pessoa lá, dessa menina, se ofender, é um fato que acontece com frequência ou aconteceu uma vez? Não, ela respondeu, se ofendeu, e eu peço uma resposta, geralmente eu mando uma mensagem. Eles não respondem. Eles não respondem, eu mando uma tarefinha. Também não é evidência. A minha lista é gigantesca e eu tenho 10, 12 pessoas respondendo. Eles olham, mas não respondem. Isso não é evidência. Isso é normal. Isso é normal. Agora, essa que se ofendeu é um ponto isolado ou tem mais pessoas te respondendo de forma que se ofende? Não, teve 3 pessoas. Mas a minha lista é pequena, né? Só tem 20, nem 20 pessoas. Então, de 20, no universo de 20, 3 pessoas. Isso. Você sabe qual é o seu perfil comportamental ou não? Eu fiz lá aquele teste. Ai, peraí, é o da águia que você está falando? Não, você já fez algum DISC ou SOR, alguma ferramenta assim? Não, mas eu fiz aquele que você falou Você é uma pessoa dominante? Sim, isso. Quem manda na sua casa? Eu. O que pode estar acontecendo é uma
uma forma de comunicar. Pode. Uhum. Se de 23 se ofenderam, pode. Eu não estou afirmando. Porque você tem naturalmente um tom de voz mandão. Sim, é. E aí as pessoas têm dificuldade de se comunicar com as pessoas dominantes, porque parece que você é cheia da razão. E isso no público de emagrecimento, a pessoa quer inicialmente ser acolhida. Sim, é. Porque ela já está no fundo do poço. Ela não quer que pisem na cabeça dela. Ela quer uma mão para tirar ela do fundo do poço. Então, pode acontecer isso. Geisa, mas a Caprice é linha dura. Porém, a Caprice criou um período. As pessoas que estão lá na linha dura já conhecem. Você está criando autoridade. Só que eu não sei porque a sua fala tem muita crença. Você tem uma fala ainda com muita autossabotagem. Ah, ninguém vê minha live. Tem muitos colegas aqui que ninguém vê a live, nem por isso elas não estão dizendo que não está comunicando, que não estão entendendo a sua percepção, que pode estar atrapalhando por causa da autossabotagem. Tá? Vamos seguindo da Roberta, mas assim, ninguém assistir sua live é normal. Eu cortei, né, na hora que eu estava tentando falar para vocês, era justamente isso. Eu tinha 200 pessoas na minha fanpage. Eu era você, Mônica. E eu poderia ter acreditado que ninguém não iria me seguir e tal, só que eu agarrei no marketing muito cedo. E o marketing que fez esse boom de crescimento, de comunicar, porque eu não sei, a Roberta aí já está falando que edita vídeo, eu não sei nem sentar para tentar aprender a editar um vídeo. Eu edito os meus também. Não faz parte, assim, eu não sinto para isso. Geis, é a coisa mais simples, mas eu não consigo nem parar para isso. Então, o fato de você ter 200 não vai te atrapalhar. Talvez o fato de você não conhecer tudo isso que a Roberta explanou no primeiro momento, uma pessoa para fazer, para trazer, para colocar a sua página, para impulsionar, que pode estar trazendo essas crenças suas. Mas você tem muita fala com crença. Eu vou falar uma coisa, você decidiu ser coach no dia que você passou o cartão. Acabou. Você vai ser coach, custe o quanto custar. Se vai demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos, custe o quanto... Ó, a Leila tá dizendo aqui que tem 114 na fanpage. Então, para de olhar números, porque você tá comparando com resultados de pessoas de fora. Você não tá olhando a tua evolução. Você tá igual o cliente obeso que vê que todo mundo emagrece e ele não. Na tua evolução, quando você abriu a fanpage, você não tinha nada. Você hoje tem live, você hoje tem vídeo. Aquele dia você produziu. Ah, mas eu troquei as bolas do top-down lá pro bottom-up. Não tem. Foi no início, foi rapidinho. Não tem problema, tá tudo bem. Tá? Ai, muito engraçado. Então, se você detectou que tem esse problema, mais um motivo de você fazer o que a gente está falando. Contrata o Orkana, contrata uma pessoa de suporte. Não perca sua energia nisso para que você consiga alavancar. Mas não é esse raio que você imagina que acorda com 200 e amanhã dorme com 200 e amanhece com 1000. Não é assim que a coisa funciona. Então, essa semana eu peguei uma mensagem, na verdade uma mensagem que eu recebi, aí eu pedi para repassar, foi minha irmã que me enviou a mensagem. Muito bonita. Aí eu fiz algumas adaptações para a nossa área, né? Que eu faço assim. Eu leio um livro, eu faço adaptação para a área do emagrecimento. E era uma mensagem muito bonita. Aí eu mandei na lista de transmissão. Nossa, mãe, todas responderam. Mas era uma mensagem muito fofa. Não era a minha característica, entendeu? Eu não vou conseguir te ajudar agora, senão a gente acaba quebrando a aula da Roberta. Sim. Mas isso tem a ver com o perfil de comunicação e o que você está acreditando, e isso é autossabotagem. Vamos seguir com a aula, mas assim, não acredita no que você está achando que é verdade. Porque isso é crença. Tá bom, tá bom. Ok, obrigada. Ó, gente, eu dei uma corridinha ali pra mostrar pra vocês. Ó, esses são os negocinhos que eu uso, os post-its, ó. Compra na Saraiva, sabe? E aí eu peguei o meu, que alguém me pediu uma foto pra ver como é que era o meu. Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Isso que eu tô falando, ó. Tá? Vai ficar assim, quando vocês pegarem a sulfite e dividir os quadradinhos. Isso tudo que a gente tá falando. Eu fiz no caderno e depois eu passei pra cá, tá? Podemos continuar?
Então, qual que é a gente parou no onde a gente estava, como a gente entrega, né? Como você entrega o seu produto e como as pessoas chegam a você. Então, chegam a você, ok, a gente já falou. E aí, como é que a gente entrega? A gente pode entregar um produto físico, a gente pode entregar um e-book, a gente pode entregar através de um link na internet, a gente pode ter uma plataforma tipo Hotmart ou Eduz, em que você coloca o seu produto digital ali. Então, a gente tem que fazer uma lista de como a gente entrega. A gente pode entregar, por exemplo, evento ao vivo, que é uma palestra, a gente pode entregar através do YouTube, das lives, tudo isso são formas de entrega que você está usando para o seu cliente. Fechou esse quadradinho? Podemos ir para o próximo? Então, o próximo a gente já fez, então, quem ajuda a gente, quem a gente ajuda e quem ajuda a gente. Quem são os nossos parceiros, quais são as nossas características, como que a gente interage com o público, como esse público chega até a gente e como a gente entrega o produto. Agora que a gente já tem uma ideia geral, a gente tem que fazer uma lista do que a gente oferece. Como é que é essa questão do que a gente oferece? É o que vai ser o meu diferencial, que o meu público vai se interessar pelo meu produto e não do meu vizinho, né? Aí, dentro disso, do que você oferece, a gente vai dividir em curto, médio e longo prazo. Aí você vai fazer uma lista, desde coisas de estrutura e de coisas que são físicas até coisas que não são e até coisas que te estressam. Por exemplo, no meu, o curto prazo, eu determinei que é um tempo de 7 dias. O que eu ofereço para essa pessoa? O meu avatar, a minha persona, ela tem 7 dias por semana suporte. No programa de outra pessoa, ela tem um suporte de segunda a sexta, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu ofereço, que é o tempo de 7 dias por semana de suporte. Eu ofereço grupos de apoio. Pode ser WhatsApp, pode ser Telegram, pode ser Facebook, pode ser grupo presencial. Então, isso são coisas que eu ofereço, tá? A curto prazo. Aí, nesse curto prazo, o que eu acabo oferecendo muito? O meu pouco tempo livre que eu tenho, eu acabo utilizando para poder fazer post, para poder fazer conteúdo, para planejar um lançamento, por exemplo. Isso são coisas que me demandam muito tempo. E aí, o que eu quero fazer nesse curto prazo para poder melhorar essa minha insatisfação? Eu vou investir em equipe. Entendeu? Então, a gente faz algumas metas, em torno de 3 a 5 metas para curto prazo. Depois você estabelece um médio prazo. Meu médio prazo eu coloquei 3 meses, fica muito a critério de cada um, esse tempo de médio prazo. Aí, no médio prazo, eu coloquei no meu, eu quero investir em tecnologia, eu quero investir em ferramentas. Por exemplo, eu comprei o Zoom. Aí você pode comprar alguma outra plataforma para você utilizar para dar mais qualidade para os seus produtos. Aí no meu eu coloquei investir em ferramentas, investir em tecnologia, palestras ao vivo, que é o meu planejamento para o fechamento dos meus grupos, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Vou lançar o segundo, aí depois do terceiro eu quero ter um encontro ao vivo. Isso é uma coisa que eu vou oferecer também. Então, a médio prazo eu vou oferecer a palestra ao vivo e eu também quero investir em equipamento, que é o quê? Microfone, câmera, não sei o quê. Então, esse é meu planejamento de 3 meses aí. E isso tudo entra nessa pergunta do que você oferece, tá? Entra dentro desse padrão. E aí, a longo prazo, eu coloquei aqui, continuar estudando, ou seja, voltar a fazer os cursos, que é igual eu contei para vocês, que eu parei de fazer curso agora, e eu falei que eu só vou voltar a fazer curso a hora que eu tiver rentabilizado tudo. Aí a gente tá me dando um joinha. Eu fiquei me coçando para fazer o analista, mas eu não vou fazer, porque agora o foco é marketing. Então, eu coloquei que a longo prazo, eu vou voltar a fazer cursos, estudar, melhorar as questões das minhas graduações, né, dentro de formação, fazer mais cursos de formação. Outra coisa que eu coloquei aqui é sempre me manter em outros masterminds. Isso que a gente faz aqui, o Coliseu, ele é um mastermind. O meu objetivo é entrar aqui agora, o meu próximo mastermind, que é o meu objetivo, é o Spartacus, a gente está no Coliseu. Então, o meu objetivo é conseguir ter o resultado que eu espero até o final do Coliseu para poder ir para o Spartacus. E depois que eu for para o Spartacus, eu pretendo fazer meu lançamento 6 em 7, e aí eu vou para o Fórmula, eu vou entrar para o Platinum. Então, esses são os meus planejamentos a longo prazo. E uma outra mastermind que eu quero fazer parte é lá do Anthony Robbins. Eu estou terminando a formação completa dele esse ano, eu acho. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, mastermind é investimento, as coisas não são caras. Só para vocês terem uma ideia, lá no Anthony Robbins, esse mastermind dele custa 75 mil o ano, dólares, tá? Só que você fica com o cara lá, você vai com ele para as Ilhas Fuji, você vai com ele para todos os eventos, e assim, é importante a gente estar dentro desse grupo. É igual eu falei, eu não rentabilizei, só para você ter ideia, Mônica, eu não rentabilizei o meu PSEC ainda.
tá? E só que eu tenho tanta certeza do que eu tô fazendo, que quando eu fiquei sabendo do Coliseu, uma ligação que a Bia me fez, a gente conversou, ela me conheceu e foi muito engraçado. Ela falou assim, não, peraí que a gente tem que marcar um café, porque o que você faz é muito legal. Ela tem, assim, no fim da conversa, a gente até mudou o rumo da coisa, porque eu tinha certeza do que eu queria, e eu precisava estar entre pessoas que também tinham esse objetivo. Porque não adianta, gente, se a gente fica sozinha, foi o que eu falei no começo, é muito cruel, é porque é difícil, não é uma coisa fácil, porque todo mundo tá querendo fazer. E aí a gente tem que estar sempre assim, por isso que eu coloquei aqui no meu longo prazo, eu sempre tenho que estar dentro de um mastermind, e cada vez a gente vai evoluindo, né? Então, esse foi o meu da questão do que você oferece. Vocês estão vendo a fala da Roberta? Desculpa interromper, mas olha o que é a fala da Roberta. Ela tem certeza que o negócio dela já deu certo. E isso é muito importante. Eu falo, ontem eu estava fazendo a palestra do Por um Mundo Mais Leve, estava montando, estava correndo com meu esposo nessa hora e tendo ideias. Falei, amor, a grande diferença que eu tive em relação a muitas pessoas é que as pessoas não sabiam se iam dar certo. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ia dar certo. Com o financeiro ou sem dinheiro, tá, gente? Sem dinheiro ou com dinheiro, eu já sabia que ia dar certo. E aí, olha que interessante o que a Roberta falou. Ela já tem toda a estrutura dela. Ela poderia estar pensando, nossa, eu nem rentabilizei o Coliseu, ou o PSEC, né? Eu nem rentabilizei, eu estou pensando no Mastermind. Como assim? Eu nem sei se esse negócio dá certo. O que tem na frente da Roberta não é o financeiro. É um negócio que ela tá, é igual a plantinha, que ela tá molhando, que ela tá regando, que ela tá cultivando. Quando ela coloca esse desenho, eu tenho certeza que muitos vão assistir a aula achando que a Roberta ia ensinar a pílula mágica de mudar a vida, porque ela ia dar o segredo que as mentoras não deram, né? Mas o que ela tá falando é o segredo que todo mundo faz, quem tá começando, para ter clareza do negócio. E muitos não vão fazer. Muitos não vão fazer. Porque isso dá trabalho, porque isso não vende, porque eu tenho que fazer uma live. E essa é a grande diferença. Ela estruturou a ponto de quando aparece um curso na frente dela, por mais que ela esteja louca para fazer, ela fala assim, não, esse dinheiro vai para esse outro lugar. Esse investimento é desse. Eu me rasguei várias vezes. Teve uma época que saiu até a Gladys, Michel, todo mundo foi fazer hipnose. Eu tava louca para estar lá com eles. E aí eu falei, gente, mas não faz sentido no meu planejamento esse dia, o final de semana, esse dia, esse momento, é outra coisa. Porque se a gente for fazer tudo que aparece, então, olha a importância do planejamento, do que ela está dando para vocês hoje. E sim, é complicado às vezes a gente querer assoviar e chupar cana. Porque a gente tem que vender e tem que comprar as coisas. Mas quando a gente atropela, a gente tem uma sensação de que a gente está só gastando. Eu lembro quando eu estava mentoreando algumas alunas, a Marina na época falou daquela luz da Anatex para iluminar. E aquela torre lá custa, acho que 1.500, 1.700, alguma coisa assim. Várias pessoas compraram. E a Marina, Geisa, você precisa, você faz live todo dia. Eu falei, não está dentro do meu negócio agora. Eu não consigo ir lá no sol e gravar com a luz natural? Eu vou comprar, eu sei que eu preciso, mas não é o momento. Eu tenho vários alunos vendendo a preço de banana e depois vários com ele encostado e reclamando que gastou 1.500. Mas por que gastou 1.500? Porque deu um passo sem ser o momento. Então, quando você tem clareza, igual a Roberta está colocando, ela está aqui, se ruindo, querendo fazer 1.000 cursos. Eu já passei por isso. Só que ela sabe que dentro do modelo de negócios que ela desenhou, agora é outro momento. Qual é o momento da grande maioria que ainda não tem tanto resultado como quer? Fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? Cronograma, lista, postagem, todos os dias. Porque não é justo a Caprice, a Geisa, ter um resultado tendo feito o dever de casa e de repente alguém vem e acha que pode ultrapassar aquilo ali e ter um resultado sem fazer o dever de casa. E qual é a nossa maior crença? É igual o cliente de emagrecimento. Ele quer emagrecer, mas você pede para ele tomar água, ele fala, não consigo tomar água. A questão hoje
é vocês não quererem fazer, né? A colega está escrevendo aqui, a perfeição. O perfeito nunca vai existir. Nunca vai existir. Porque é o perfeito nos seus olhos. E quem busca a perfeição tem um crítico interno falando muito alto. E quando o crítico interno fala alto, quando você atinge o ponto que ele queria, ele já está 2 passos à sua frente, porque você nunca vai atingi-lo. Então faça. Faça. Eu comecei a fechar os processos, fechei 25 processos postando no Instagram as coisas mais horrorosas e feias. Era a minha intenção. A minha intenção ali era de ajudar. E aquilo ali o meu público viu. Hoje é lindo de se ver, mas no início não era dessa forma. Então façam o modelo que ela está explicando e tenha a clareza que vocês têm que estar numa bolha protegido do externo. Não vale o que eu falo, o que o outro fala, o que o marido fala, que o negócio não dá certo, que isso não funciona, que você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. Porque se a gente for ouvir tudo isso, a gente não vai parar. E aí eu afirmo que você perdeu. Porque investiu e parou. A decisão do negócio você tomou. Agora é só seguir, por mais que você enfrente obstáculos. Acho que a Leila queria te perguntar alguma coisa, Geisa. Vou falar rapidinho. Semana passada eu tive assim um estado de gratidão ímpar. Eu estava grata por tudo e eu estava muito feliz, muito bem. E aí chegou no meio da semana, eu me deixei contaminar, porque o meu trabalho é um trabalho muito intenso. Eu trabalho com gestão de projetos, então não tem tempo de fazer nada. Muito mal eu olho as mensagens às vezes, mas não dá para responder, ou então eu respondo quando eu tenho intervalo de almoço. E aquilo estava me dando uma frustração danada, porque eu falei, poxa, eu tenho tanta coisa para produzir, e eu estava me sentindo um pouco subaproveitada. E aí, assim, começou um monte de caraminholas na minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, gente, aí eu faço mastermind de liderança também aqui no Rio. E aí eu fui assistir uma aula, porque meu filho também está fazendo, e aí nesse dia estava todo mundo falando das suas conquistas. E assim, eu chorei, fiquei super emocionada de ver as conquistas, mas hoje eu quero chegar. É que eu estava esquecendo que o meu trabalho, a minha formação, o meu mestrado, a minha graduação foram conquistas assim maravilhosas e que valeram muito. E aí eu reverti o meu pensamento, que a gente também faz grupo de estudo, e ontem a gente falou a força do pensamento do hábito. E aí eu reprogramei meu pensamento e falei, não, o meu trabalho não está me aproveitando. Porque quando eu fazia mestrado, eu trabalhava no mesmo emprego, que eu estou há quase 22 anos na PUC, só que eu fazia o quê? Eu tinha uma disposição ímpar. Eu não tinha empregada também, não tinha nada. E um marido que me boicotava. E eu dormia 3 horas por noite, era feliz e conseguia viver. E eu consegui fazer tudo, eu consegui defender e foi uma vitória. Então, eu falei assim, gente, eu não posso me deixar contaminar porque eu acho que eu não tenho tempo para fazer minhas coisas do Coliseu e do PSEC. Mas, olha... de ontem, vou dizer, foi de quarta-feira para cá, o meu pensamento mudou e a minha alegria voltou e eu falei, não, eu vou fazer. Aí hoje eu estava aqui na cama já cansada e não, vou lá malhar para assistir a aula, daqui a pouco eu tenho treinamento. E aí, gente, só de mudar o meu pensamento... O pensamento. Eu não consegui, assim, eu não estou rentabilizando, eu fiz o meu primeiro desafio, acho que no máximo 10 pessoas pagaram, algumas pessoas saíram, mas agora eu vou lançar o meu segundo desafio e eu também fico preocupada, porque eu fui fazer o Coliseu sem ter. Eu acho que a gente, às vezes, monta algumas coisas para a gente mesmo. Não sei, pelo menos para mim, eu consegui enxergar isso. Eu falei assim, gente, eu estava internada com dor na coluna. Quantos dias eu já tive alta e eu não estava indo fazer isso? E aí hoje eu fui, fiz meu exercício, corri e tal, e a minha cabeça tá outra. Eu falei assim, não, eu vou chegar em casa depois de tudo e vou começar.
Eu até falei no grupo, eu falei, tem que planejar. Eu não tenho lista, porque eu acho que eu não tenho o que oferecer para minha lista. Então, eu tenho que me organizar para eu poder jogar, ter o que fazer para a lista. Não ter lista porque eu não tenho. Eu tenho que ter a minha lista e tenho que dar meu jeito para fazer. E aí, o que eu vi, que quando eu fazia o mestrado, que era o que eu queria muito, 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 eu dormia 3 horas por noite. Então, por que agora eu não posso dormir 3 horas por noite? E aí eu pensei isso, e isso me deu uma força assim, transformadora. E essa aula, tudo que a Roberta está falando agora, e tudo que eu tenho ouvido de quarta-feira para cá, está assim, transformando a minha vida. Então, gente, eu estou até emocionada. Que bonitinha. Leila, o que eu quero te dizer e dizer para as meninas que estão ao vivo. Quando você é coach, você vem de transformação. Você vem de inspiração. Ninguém entrou no Coliseu porque eu, a Caprice, a Monique, a Bia ou a Gládia era uma pessoa triste, infeliz, arrasada. Vocês entraram porque vocês querem essa garra e fazer o que a gente faz. O teu cliente de emagrecimento, ele quer muito mais do que alimento, ele quer a garra da vitoriosa que você quer. Você faz uma lista de transmissão e conta essa história que você acabou de contar pra gente, ele quer essa força da Leila. O cliente, ele quer se inspirar. Como que ele vai se inspirar? Como é que vocês vão vender transformação se vocês estão chorando com os medos de vocês, com as tristezas de vocês? Eles querem comprar essa força, eles compram pessoas. Ele não quer comprar a Roberta médica para ela prescrever um remédio. Ele quer comprar a mulher Roberta, coach, médica, que viaja, que superou todas as dores que ela passou. Ele quer saber como ela fez isso. É essa vitória que ele quer comprar de vocês. Ele quer se alimentar com a garra de vocês para emagrecer. Agora vocês ligam uma câmera e não estão vendendo verdade no olho? Geise, como é que você sabe disso? Porque minha empresa hoje fatura, e fatura bem. Só que é a semana que eu tô péssima, que eu tô mal, que eu tô pensando, que eu ainda não fiz o 6 em 7, que a Caprice vendeu mais do que eu, que a Roberta fez um mega curso lá fora e eu não... Quando eu penso nisso, eu vendo pouco. Então, que energia é essa que você tem que estar alta para você vender? Você não tem que ter medo da venda. Como é que eu vou ter medo de vender Coliseu se eu sei que eu sou foda no que eu faço? Ah, Geisa, mas é porque você é mesmo. Não, é porque eu acredito nisso. Pode vir todos vocês falar, Geisa, você é a pior mentora do Coliseu, não importa, eu sou ótima nisso. É isso que eu quero que vocês despertem. O que a Roberta está fazendo é muito importante para pessoas como eu. Eu realmente tenho dificuldade em planejamento. Achei lindo os tickets dela ali. Eu compro, eu pego na parede, no teto, no guarda-roupa, mas depois eu não sei a ordem de nenhum. Eu sou assim, eu sou solta. Então hoje eu tenho uma equipe que faz para mim o passo a passo. Vamos planejar, ele senta para escrever. Então o que ela está passando é algo incrível, que para mim, por exemplo, é uma deficiência. Eu não sou bem planejada, meu computador tem um monte de pasta, eu crio várias e coloco os arquivos todos soltos. Porém, eu conectei com pessoas que podem me ajudar nisso. Então, se você sabe qual é a sua deficiência, conecte com pessoas. Tem muitos alunos do PSEC que falam assim, eu não tenho Nutri, eu não sei nada de nutrição e tal. Eu tenho um produto de R$97 digital pronto. Tem gente que está vendendo ele junto com o coach. O que você está fazendo hoje, Leila, é pondo a sujeira debaixo do tapete para fora, mostrando os seus defeitos e não reconhecendo quem você é a vida inteira. Olha aí a bagagem que você tá a vida inteira, essa mulher poderosa contou aqui pra gente, eu sou uma menina perto de tudo isso. Por que eu fiz? Porque eu acreditei em mim. E você tem que acreditar em você. E a Roberta hoje vai fazer e já tá lá pensando no Mastermind e é capaz de chegar primeiro do que eu. Porque o dela já tá ali, ela já sabe que ele vai chegar lá. Não tem que, mas foi esse ano, não importa. Foi no ano que vem, não importa. A Roberta sabe que vai chegar lá. Então, e só para completar isso que vocês falaram, assim, que eu achei super importante, Leila,
É isso mesmo que você está falando. A gente está aqui junto e a gente vai conseguir chegar lá, só não pode desistir. E outra coisa, todo mundo fala, antes feito do que perfeito. Mas tem mais um complemento que eu aprendi, inclusive, nesse curso da Neuari. Foi antes feito do que perfeito, mas principalmente com a direção. E isso a gente tem dentro do Coliseu, é a direção, né? E então, para a gente encerrar esse modelinho que a gente falou, só para vocês terem ideia, eu tenho mais 3, tá? Se vocês quiserem, a gente pode marcar um outro dia, se vocês acharem válido. Eu tenho um que é só de persona, que é essa questão que a Mônica até falou. A gente pode marcar um outro dia que é um prazer para mim estar compartilhando com vocês. E então, para a gente encerrar esse modelo de negócio que a gente está falando, o último item que entra é o que você ganha. Aí você vai anotar, né, nesse aspecto, o que você ganha a curto, médio e longo prazo, igual a gente fez agora há pouco no que você oferece, e nele entram tanto a questão de receitas, de dinheiro mesmo, de grana, quanto a questão de benefícios. O que eu coloquei que eu ganho a curto prazo? Bom, a curto prazo, o que eu ganho? Eu ganho o dinheiro com plantão, então a minha renda fixa é de plantão. A curto prazo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que eu consiga ter mais atendimentos online. Então, a curto prazo, eu já coloco isso como algo do que eu ganho, porque para mim é o que eu quero que seja a minha realidade hoje, para poder fazer justamente a troca dos meus plantões pelos atendimentos online, né? Eu coloquei aqui que a curto prazo, no que eu ganho? Um e-book, que eu quero terminar de escrever um e-book para poder vender. Então, ele está entrando aqui na minha meta de curto prazo. O produto online, que estava aqui, eu já fiz, no fim, que é o que eu estou indo para a segunda turma, já tem um tempinho que eu não pego isso aqui, foi muito bom pegar isso aqui com vocês. Autoridade, né? Eu quero cada vez mais conseguir aumentar a minha autoridade. Esse é o meu de curto prazo. Aí, o que eu ganho a médio prazo? Eu coloquei aqui, consolidação no nicho que eu estou focada, que é o quê? Saúde, emagrecimento, né? A médio prazo, eu quero continuar gerando autoridade, então, assim, você não precisa colocar uma coisa a curto que não pode ser repetida, tá? Nisso aí do que você quer ganhar. Então, eu quero gerar mais autoridade. A médio prazo, eu quero gerar uma audiência maior. Isso é importante, tá, gente? Audiência e autoridade são coisas diferentes. Se alguém não souber qual é a diferença, me fala que eu falo aqui. A médio prazo, eu quero criar a minha mentoria. A médio prazo aqui, que eu quero que eu ganho, né? Vão ser as coisas que eu ganho. Um mastermind também entra aqui no meu médio prazo. Eu penso pequeno, né? E um outro evento ao vivo. E olha que engraçado isso que a gente está falando do evento ao vivo. Inclusive, eu vou convidar todas vocês. Eu estou programando, vai ter um retiro que eu estou fazendo com um pessoal que cuida dessa parte de psicoterapia, que eu vou estar com todas as medicinas quânticas no feriado de Corpus Christi, a 1 hora aqui de São Paulo, e vai ser um evento ao vivo onde eu vou estar palestrando, falando de saúde, das coisas que eu gosto, e vou estar juntando com a parte médica de medicina quântica. Depois, se alguém tiver interesse em participar, eu passo para vocês. É muito bom ver isso, ver as coisas consolidando. E a longo prazo aqui eu tenho o Viver de Marketing Digital, que é a longo prazo do que eu ganho, quais são os meus benefícios. A longo prazo eu quero poder viver de marketing digital, ter um posicionamento legal. Esse posicionamento seria estilo Gladia, Vinícius Possebon, Tony Robbins, né? Para mim, e assim, dentro da medicina, o Baracá e outros profissionais. A longo prazo, o que eu ganho? Treinamento de equipes, porque eu acredito que eu posso ter equipes para replicar tudo isso, né? Aí, no treinamento de equipes, vocês podem colocar também a questão dos afiliados, que é isso que a Geisa falou que ela tem, né? Do produto digital dela, que é uma pessoa que vende para você o seu produto. A longo prazo, eu coloquei eventos de imersão também, que seria tipo por um mundo mais leve. E palestras internacionais e ser uma digital influencer. Esse é o meu, do que eu ganho. Top, Roberta, top. Você tem filhos, Roberta, não? Não. Olha que legal, como tudo nasce no pensamento. Quando eu comecei, meu primeiro... O que a Roberta está fazendo hoje com vocês, a gente fez lá no PSEC, né, na Smart. E a gente começava a pensar nas metas. E eu me via do jeito que a Roberta está falando aí. Era Jerônimo, Gladia, Tony Robbins, me achava lá. E eu tive uma curva de crescimento muito intensa. E quando eu cheguei, né, onde eu cheguei, que eu comecei a ver os bastidores, eu tenho filhos. Então eu tinha feito uma ferramenta para esse mundo. E aí eu comecei a perceber o quanto isso iria mexer na minha vida familiar, que é o meu propósito inabalável. Todo mundo que me conhece sabe que tudo que eu faço é por eles. E aí eu peguei e comecei a frear o meu sucesso. Olha como tudo é pensamento.
E aí eu inventava de assistir uns cursos, fazer uns cursos, eu inventava disso, aí financeiramente aquilo caiu. E eu, eu não vou atender presencial não, porque eu vou produzir um negócio aqui, um produto, e eu nem produzi o produto, nem produzi o presencial. Mas qual era o meu medo? De alavancar e ter que abrir mão. Por quê? Eu comecei a viajar muito e eu comecei a sentir a dor de não estar aqui. Então, tudo é o pensamento. E na hora que eu identifiquei isso, eu comecei a repetir assim. Foi bem na época que eu estava comprando a formação do Jerônimo. Eu falava assim, quero mais ser o Jerônimo, quero ser a Dani Teixeira. Deixa ele top e eu vou ficar... Sério, eu não tô brincando com vocês, é sério. Quero mais não, vou ser a Dani Teixeira. E eu comecei a reprogramar minha mente para poder ter um outro nível. Igual a Roberta aqui e eu vi. E aí foi quando eu comecei com a Gládia, aí eu falava assim, não, a Gládia é a estrela e eu sou a mentora. E aí entrei no que para mim, dentro daquela realidade, se tornou confortável para eu seguir. Porque chegou uma hora que é o que a gente fala o tempo todo, o pensamento que bloqueia a gente para tudo. Chegou uma hora que eu sabia, que eu tinha certeza tanto do negócio funcionando, que eu comecei a ter medo de ter sucesso. E aí eu falei, não, eu tenho que achar um jeito de conciliar o que é confortável e que eu continuo tendo. E aí foi quando eu usei esse pensamento protetor. Não, você não precisa ser o top lá das galáxias, mas você tá do lado dele já é ótimo. E aí eu comecei a fazer isso, mas é uma experiência porque eu senti quando eu comecei a ter medo. Meu marido falava assim, o que tá acontecendo? Você saiu aqui animada e fazer atividade física pro seu espaço, o que tá acontecendo? E eu não conseguia expressar, eu não entendia o que era. O que estava acontecendo é que eu estava viajando todo mês e aí eu comecei a ficar com medo do sucesso. E isso é muito importante, a gente o tempo todo alinhado com o que a gente quer e o que a gente não quer. Olha, Roberto, olha que nível diferente. Eu percebo claramente, se hoje eu não tivesse família e filhos, gente, eu acho que eu tinha crescido 4 vezes mais do que eu fiz. Eu não precisava nem comer. Eu brinco, nem como. Quando eu tô aqui em imersão, que aí minha mãe tá com os meninos em casa, meu marido tá trabalhando, eu fico o sábado inteiro produzindo. Mas hoje eu entendo que tem que estar alinhado. O que adianta hoje eu ser uma pessoa que tem um reconhecimento muito alto e que lá dentro tá doendo, porque eu tenho que viajar toda hora? Então, isso para mim não ia ser bom. Então, quando a gente fala de alinhar o negócio de vocês, é muito isso. Se a gente pudesse resolver e resumir em uma palavra tudo, vigie o que você pensa o tempo inteiro. Construa o teu futuro no teu pensamento. A decisão vocês já tomaram, vocês são coaches, vão ser coaches e vão mudar vidas. Agora, vigie o que você pensa. E outra coisa que eu deixo para encerrar hoje é assim, quando a Roberta falou assim, me veio muito esse pensamento, a minha mentoria, né, o meu negócio e tal. O que a Roberta está fazendo hoje com a gente? Ela já está sendo essa mentora. A diferença é que a gente acha que a gente tem que trabalhar e receber. Muitos coaches aqui estão desanimando porque não estão vendendo os desafios, né? Não tem ninguém matriculado. Eu queria uma turma com 40 e eu só tenho 2, só tenho 3. O meu maior trabalho hoje não é na minha entrega final. O meu maior trabalho é o que eu faço o dia inteiro para no final eu ter um produto sendo vendido. Mas o meu trabalho mesmo é o que é o dia inteiro. É produzindo, é estudando, é fazendo, é gravando. Esse é o meu trabalho. Então, assim, o que eu vejo hoje? Quantas vendas eu faturei ali no final? É isso aqui. É isso aqui do que a gente faz num todo. Então, às vezes, avalie hoje o quanto você tem trabalhado com um coach, tá? Não vale a Leila que tem trabalhado fora, a Roberta lá no plantão. Quanto você tem trabalhado? Ou se você está esperando vender o desafio ou vender o coach para começar a trabalhar. E trabalhar, que eu falo, é ralar. Eu nunca neguei isso para ninguém.
É ralar mesmo, é ficar igual a Leila falou, dormindo pouco, estudando muito, sem final de semana. A Gládia, que é nossa mentora hoje, ela não tem fim de semana direito, tá produzindo copo, tá olhando métrica, tá fazendo o negócio dela caminhar. Vou dizer igual a Caprice, fui pro lançamento, a gente acordava às 7 da manhã e dormia meia-noite. Nunca vi um trabalho que nem para almoçar e nem nada, aquela coisa louca. Quer dizer, o que a Roberta está fazendo hoje é trabalhando. Ela está literalmente trabalhando. E está trabalhando para um futuro próximo, que dentro do plano de negócio dela vai acontecer. Mas a Roberta já é mentora. Ela já está passando. A diferença do mentora que ela está fazendo hoje para o profissional é que ela está aprendendo e compartilhando. E no profissional, normalmente, você tem um resultado que a pessoa que você mentoria está almejando. Mas a minha mentoria começou assim, Roberta. Foi um grupo de amigos ali, da turma, que virou para mim e falou, Geisa, ensina o que você já fez até agora. Até agora já está tudo bem. E foi assim que nasceu a primeira mentoria de profissionais. Então, hoje você já é. A questão aí, o que divide é uma porta do que vai ser profissional. A Leila já é coach. A Nádia já é coach. A Lu já é coach. A Liciane, a Mônica, a Polly, a Luana, a Luciana, a Andréia. Vocês já são coaches. Se vocês entenderam que a intenção do coração é sair de um estado e levar para o outro, o que talvez vocês ainda não tenham é uma empresa garantindo as contas no final do mês funcionando. Você não tem que estudar mais para ser coach. Você tem que fazer mais. Você tem que ralar mais. Porque hoje, num país que a gente vive, para a gente brilhar, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo. Se a Gládia não estivesse fazendo, ela estava vendendo menos do que ela vendeu lá atrás. Só que ela grava tudo. E quem está lá nos masterminds dela fala assim, nossa, Gládia, como é que você mantém esse ROI desse tamanho? Porque eles estão vendendo o produto gravado lá atrás, o mesmo. E a Gládia entra no lançamento, ela regrava, entrega tudo novo, mesmo sendo o mesmo curso. E quem está vendendo o mesmo, só vendendo o que está pronto, está tendo menos venda do que ela. Porque eles acreditaram que o produto digital está gravado e você não trabalha mais. Isso não é fato. Isso não é fato. Então, ó, achei super válido. Acho que o que a Roberta está fazendo está alinhado com ela. Está alinhado, porque para ser mentor você tem que ter realmente essa disciplina, correr atrás, ajudar o outro. Você tem que ajudar antes de ser. Então, eu já vejo você... Isso aqui é uma fotografia do teu futuro. E quantas vezes eu fiz isso? Fotografia de 9, 10 alunos, de repente minha turma tinha 3 vezes mais. Tá? Ó, tá comentando aqui. Quem comentou que fica com medo de não estar com os filhos? Cadê? Eu não consigo ver aqui, calma aí. A Lu tá falando, sou bem assim que a Geisa fala, fico com medo de não estar com meus filhos. Fico atendendo como psicólogo o dia todo e não consigo produzir no coach. Preciso me organizar e planejar. Você tá com medo, Lu, de não estar com seus filhos, mas você não tá com eles. Você já não está com eles. Você já tá o dia inteiro no consultório. Você já não está com eles. Você tem medo hoje é de sair do que é seguro, da zona de conforto, que você faz até de olhos fechados, ir lá para trás da sua mesa e ir para um universo que não conhece. Eu sinto isso todos os dias. Todos os dias eu fico com receio. Eu agora vou fazer um funil de entrega ao vivo aqui em Brasília, mas investir nisso. Eu nunca investi, eu sempre montei grupos sem investir muito. Eu tenho medo de não atingir o volume que eu quero, de não ser uma Daiane que fechou, não sei se foi 40 ou foi 80 pessoas. Eu tenho medo. Por quê? Porque eu tenho uma meta alta, mas a gente tem que fazer. É quebrando a cara que a gente aprende. É dando errado que a gente aprende. E isso faz parte para todo mundo. Bom, meninas, acho que então a gente encerra aqui. Essa foi a primeira parte, tá? Foi o primeiro Canva, que é o de modelo de negócio pessoal. Depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar outra das outras que eu falei para vocês que eu tenho.
Gratidão pelas palavras, Geisa, fico muito feliz. E quando eu encontrei todo mundo pela primeira vez das mentoras, foi no Fórmula de Lançamento. Foi um pouco Eu lembro gente, viu? Foi um pouco antes da minha mãe ficar doente. E eu tava com muita garra ali naquele momento. E aí eu falei uma coisa para elas que tá aqui no meu planejamento. E vou falar para vocês também, porque aqui é a foto do meu futuro. Não tem nenhuma mentora médica ainda na equipe da Gládia. E eu vou ser essa pessoa. A hora que a Gládia ver essa gravação, eles vão passar. Ok, quando ela falou, eu fiquei completamente arrepiada. Eu vou dividir uma coisa com vocês. Eu estava no Por um Mundo Mais Leve e eu fiz aquele vídeo. E eu peguei o vídeo porque eu vou pro palco da Gládia. E no vídeo eu afirmei categoricamente: faltam 15 minutos para eu subir nesse palco. Isso ano passado. E eu fico toda arrepiada quando eu lembro. E de tudo que eu falei lá, eu fui ouvir o vídeo porque eu não lembrava mais do que eu tinha falado. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Até o número da turma de mentoria. Eu falo, eu estou na minha 4ª turma de mentoria. Vocês são da 4ª turma de mentoria. Não mais da minha mentoria única, né, sozinha, mas da Gládia. Então, quando eu não adianta. Podem me falar o que for. Hoje eu sou especialista em autossabotagem e eu trabalho isso todos os dias. Não existe você trabalhar autoconhecimento, autoaprendizado, sucesso sem trabalhar os seus sabotadores. Há 1 ano atrás, eu poderia adivinhar que eu estaria com a Gládia e estaria na 4ª turma. Não tinha como adivinhar isso. Só que eu acabei de falar para vocês, e falei agora com o meu grupo de emagrecimento, quando elas ficam reclamando que não dão conta. A decisão de ser coach, de ser a melhor coach de Brasília, melhor coach do PSEC 3.0, eu tomei no dia que eu passei o cartão. Geise, você teve sorte, aconteceu tudo com você do jeito que você queria. Mentira, eu não tive sorte. Eu tive a bunda na cadeira, igual a Leila falou, de voltar a estudar e não dormir. Eu tive até 2, 3 horas da manhã. Eu chorava estudando. Você sabe por que eu chorava estudando? Porque eu ficava pensando, gente, meu marido tá dormindo, os meus 3 filhos estão dormindo e eu tô aqui exausta e eu não posso dormir. Eu chorava com dó de mim mesma. O vítima gritava lá na minha sala. E eu falo isso para todas as meninas. Eu tinha dó de mim. Eu estava morta de cansada. Eu comia 2, 3 horas da manhã, eu ficava comendo para não dormir em cima do material. Então, não é sorte. Eu já tive várias festas na minha casa e eu trancada. Eu só saía para comer o churrasco na hora do almoço e voltava trancada. E a festa comendo, brincando, meus pais e eu fazendo isso. Isso não é sorte. Isso é a certeza desse plano que a Roberta comentou hoje que eu ia atingir. A minha máquina de lavar, as roupas ficavam num balde, o balde não cabia mais. Aí quando alguém ligava e dizia, eu tô passando aí, eu pegava metade do balde que estava para fora, tacava na máquina de lavar e fechava. Porque não tinha como, eu não tinha nem quem cuidasse das coisas lá em casa. E aí eu ia depois fazer no final de semana. Aí domingo eu pegava as lives da Gládia e botava ela para falar o domingo inteiro, parecia uma lavagem cerebral. Aí eu passava o domingo lavando e o domingo passando roupa. Porque durante a semana eu não tirava o horário de estudo para fazer aquilo. Porque se você lava a louça, faz isso, faz aquilo, então ficava uma loucura. Então é isso, gente. Achei incrível a aula, Roberta. Nada do que você está fazendo aqui, é diferente da tua fotografia. Gratidão, Geisa. E o que você conquistou, o que você desenhou, o que você colocou aí, você já vai ser. Seja na equipe da Gládia, seja na do Tony Robbins. Você decidiu o teu futuro. E quando você decide, é isso. Agora, quem decide de manhã e decide outra coisa à noite, quem decide de manhã e acha que não vai dar certo à tarde, quem chora porque não está dando certo, é o que a Leila falou, você joga a tua energia toda para o negativo, você não sai do lugar.
Esses dias meu marido insistiu de me dar um carro de presente. Eu, não é a hora, não é a hora. Não, vamos. Aí comprou o carro, né? Minha secretária falou, isso não é um carro, é uma nave. E aí, eu podia ter comprado uma à vista, não comprei à vista. Aí eu vim pra casa e falei, gente... 3 dias depois, né? Quando eu tava linda, maravilhosa lá curtindo, não. Mas 3 dias depois caiu a ficha, eu pensei, mas se eu tivesse comprado um carro mais barato, eu não tinha que ficar pagando esse restinho que falta. Aí, pra que um carro tão caro? Aí eu peguei e falei, Geisa, porque você merece. Você merece viajar com sua família. Seus meninos estão adorando este desenho lá, olhando o kit multimídia lá atrás. Você merece isso. E ele é o presente que você conquistou. Porque a gente está o dia inteiro programado para a gente reclamar daquilo que a gente... Entendeu? Ai, você comeu um pudim maravilhoso, depois você vai reclamar porque você comeu ele. É o dia todo. Então, como coach, leva isso da Roberta, o que ela está fazendo hoje, é criando o futuro dela, a fotografia dela. E ela sabe que ela está criando isso e isso vai voltar com muita força para ela. E o que você tem que criar a partir de hoje para você estourar e vender coach facilmente, ser inspiração de quem olha para você. Quem olha para você não é para ver uma mulher doida, descabelada, com os olhos tudo murcho, sem maquiagem, sem batom, é para ver um exemplo de mulher. É para ver uma pessoa que realmente eu desejo ser. Nossa, eu quero ser igual a Luana. Eu olho para a Luana, eu quero ser a Luana. É isso que vai vender. Mesmo que no início seja um personagem. No início era. Quando eu saí de casa a primeira vez com saltão, maquiada, cabelo arrumado para atender meu primeiro cliente, era um personagem. Eu continuo sem ganhar, não tinha vendido nenhum processo, eu nunca tinha sido coach. Mas eu vesti o personagem. E aí eu brinco que eu enganei direitinho, né? Não é que eu enganei, o coach já estava dentro de mim. Eu só precisava da técnica. Então é isso. Saia para vender o processo e fale como se você já tivesse fechado 1000. Ah, mas minha turma só tem 2. Divulgue como se fosse 200. E uma dica que eu quero dar para vocês, para fechar, não vou parar de falar, né? Eu vou logo comer, que senão eu não paro. A Caprice, ela é muito presente no WhatsApp e nas redes sociais. E eu sempre falo assim, não, eu faço meu cronograma, tenho meu cronograma de postagem, tá tudo bem. E aí, quando foi de quinta, hoje é sábado, terça-feira pra cá, eu bombardeei. Eu tô treinando, vai pra lá, eu tô tomando whey, vai pra lá, eu bombardeei stories, bombardeei case, fui em todos os grupos, eu respirava na internet. O que aconteceu? Aquecimento da lista rapidamente. Marcando consulta comigo o tempo inteiro. Então, tem muito isso, gente, tem regras, mas tem o que você faz. Quanto mais eu trabalhei, mais eu bombardeei, mais gente chegou para mim. E aí, o que eu faço na maioria das vezes? Eu cumpro só o meu papel. Já fiz meu cronograma, tá tudo bem. Então é isso. A gente tem que fazer sempre mais. E se você faz mais, o seu resultado vem mais. Se o resultado não veio como você quer, faça mais. A Roberta tá aqui com a gente. Se ela estivesse dando uma mega live lá fora, estivesse fazendo um monte de stories, estivesse colocando a cara lá, o cliente final tava vendo, tava vindo mais. Você, quando tá estudando ali, mas eu tenho que estudar, Geisa. Sim. Mas você tem que lavar roupa ou você tem que fazer live? Eu tenho que lavar roupa, não, então eu vou fazer live. Que aí vai vir cliente e você vai pagar alguém para lavar roupa para você. É essa a ideia que você tem que ter. Faça o que vai ser produtivo, o que vai fazer diferença para você. Não o que você tem que fazer naquela hora. Você não tem que fazer nada. Você deixa a roupa ali suja, roupa, louça, deixa lá. Você tem que fazer o quê? O seu negócio acontecer, que aí você vai ter dinheiro para fazer tudo. Esse primeiro item que a gente fez aí, ele traça justamente isso que você falou. Então, o caminho tá aí. Gente, obrigada. Vou encerrar então aqui. Beijo, bom final de semana.